professores, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, né? Vim trazer para vocês hoje algumas dicas com relação a essas gravações caseiras. É óbvio que a maioria de nós está em casa com as câmeras de celular, tentando se virar nos 30, não é mesmo? Então, a primeira dica, né? O primeiro ponto é falar para vocês que esses avanços tecnológicos nós temos que utilizar ao nosso favor, né? Usar recursos de vídeos é uma realidade para diversos profissionais, então por que para nós, professores, não é? Inclusive tem vários professores já falando que depois que a gente aprende, que a gente pega o jeito de dar essa aula online, essa aula remota, essa aula de longe, a gente não vai se utilizar, não vai gostar mais de dar aulas presenciais. Tenho minhas dúvidas, mas provavelmente vai fazer parte da nossa realidade. Mesmo se promover de maneira eficiente para que todo mundo possa estar presente nesse mundo digital, né? Então, falar em frente às câmeras pode ser um enorme desafio para as pessoas, né? Timidez, medo, receio, mas, no entanto, é um instrumento profissional para treinar a nossa própria oratória. O que tem de tanto que nos deixa com tanto medo e receio de aparecer em câmeras, né? A gente já falou sobre isso. É talvez a questão de ser avaliado? Pode. Mas ninguém melhor do que nós, né, os quais conhecemos os alunos, as matérias que estamos tratando, para trabalhar essas questões. Primeiro ponto importante. Gente, faça um planejamento da sua aula. É muito mais fácil você, professor, falar do que você entende, né? Junto com esse planejamento, faça um roteiro dessa aula. Importantíssimo. Por quê? Porque esse roteiro vai permitir que você não se perca com relação ao decorrer da aula. Ainda mais quando a gente propõe que esses alunos participem, construam esse conhecimento junto com você, professor, você ter seu roteiro vai evitar, né, que você saiba, esqueci de falar disso, esqueci de falar aquilo, não passei por esse ponto, ou pulei esses pontos e tudo mais. A proposta é essa. Então, para que você tire o melhor proveito e consiga falar bem em frente às câmeras, nós vamos dar algumas dicas que vão facilitar essas suas gravações. Vamos lá? Primeiro, luz, câmera e ação. Qual é o primeiro elemento? Luz. Então, o que é a luz nesse processo de gravação? Gente, luz nesse processo de gravação é tudo! Por mais que o ambiente da gravação esteja bem iluminado, a câmera normalmente não consegue captar luz o suficiente, o que pode, né, render imagens um pouco nítidas ou com aparência granulada e tudo mais. Essa perda de qualidade acontece em qualquer tipo de equipamento, não é só na sua câmera caseira não, viu? Independente se você está gravando com um smartphone, com uma câmera ou o que seja. Então, a luz é importante você pensar para o seu vídeo desde o início. Então, vai lá. Primeira pergunta. Onde é que você vai gravar? O que a gente indica para vocês? Aproveita a incidência de luz natural. Procura na sua casa um cantinho que tenha essa luz natural. E pense na melhor forma de aproveitar essa luz. E se eu for gravar à noite? Mesma coisa. Procura onde tem uma incidência de luz natural ou em alguma parte da sua casa que seja extremamente iluminada. Por quê? Porque é isso que vai dar qualidade para o seu vídeo. Se eu tiver um abajur caseiro, eu posso ajudar na iluminação? Com certeza, né? Eu preciso comprar um ring light e tudo mais? Não necessariamente. É um instrumento bacana? Super bacana. Mas se você não tem acesso, se você não consegue, não tem problema. Podemos improvisar com o que temos em casa, né? Uma outra pergunta interessante, além de você saber onde é que você vai gravar para aproveitar essa luz, é como é que é o fundo desse lugar. Gente, fundo, já diz fundo. Nada de coisas penduradas, guarda-roupa com porta aberta, coisas que chamem a atenção, porque o foco da sua aula é você, professor, e não o seu guarda-roupa, a sua estante, a sua cozinha
E tudo mais. Então, quanto menos coisas tiverem para chamar a atenção nesse fundo, mais atenção o seu aluno vai prestar em você. Pense nisso. Uma dica importante aqui com relação ao fundo é você pensar nas cores, né? Se você vai gravar com fundo branco, óbvio que você deve escolher uma blusa, né? Ou alguma roupa que dê contraste para isso. Utilize o preto, né? Utilize o azul, mas algo que parta contraste pro branco. Outro ponto importante, se você vai gravar com fundo preto, seu cabelo é preto, sua blusa é preta, o que vai acontecer? Vai fechar, vai ficar um absurdo, né? Não tem como. Então, sempre pensem com relação à utilização dessas roupas e desse fundo. Isso, e mais uma pergunta interessante nesse ponto, quando a gente diz assim, que tipo de imagem você quer transmitir para quem está assistindo, né? Isso é importantíssimo. Se você vai dar aula sobre futebol, você não vai de terno e gravata, né? Você não vai gravar no fundo do escritório. Por quê? Porque você tem todo esse contexto com o seu aluno, né? Ao mesmo tempo que você fala assim, eu vou gravar para alunos de direito, você não vai gravar num campo de futebol, né, gente? São coisas totalmente diferentes. Outro ponto importante para falar para vocês, né, que parecem dicas bobas, mas não são, é você cuidar da sua aparência. É importante que você, professor, cuide da sua aparência. As escolhas das roupas, né, seja feita de acordo com a imagem que você quer passar para os seus alunos. Não é necessário que sejam roupas caras, de marcas e tudo mais. Mas, gente, é necessário que essas roupas sejam limpas, camisas e roupas passadinhas, né? E que dialoguem exatamente com o conteúdo do seu vídeo, como a gente acabou de falar. Não tem propósito ser diferente. Tudo tem que ter coerência. As roupas, elas fazem parte de um conjunto de comunicação não verbal e não devem contradizer o conteúdo da sua fala. Óbvio, né? Então esteja confortável e com visual que deixe você à vontade. Não coloque, sei lá, uma blusa curta que você tenha que ficar se incomodando, puxando uma calça, né, que você tenha que ficar arrumando. Por quê? Porque tudo isso é visto e notado pelo seu aluno. Pense que qualquer coisa que distrai esse aluno é motivo para ele parar de prestar atenção em você. É isso que você quer? Não, né, gente? Então, assim, cuidem com acessórios muito extravagantes que chamem atenção, né? Maquiagem muito pesada que chame atenção. Para os professores, para os hominhos, olha lá, a barba deve estar feita ou aparada, né? Ainda mais em tempos assim que estamos passando, sabemos que é até perigoso ficar com muita barba e tudo mais, né? Os cabelos bem penteados, arrumados, para você não ser foco exatamente tipo de desatenção. E é importante pensar que um vídeo na internet vai ser visto por muitos anos e essa imagem pode vir ou até agraciar ou prejudicar a sua reputação. Ninguém quer isso, né? Postura, gente. Independente de você pensar, né, optar por gravar o vídeo em pé ou sentado, preste atenção na postura. Ó, os ombros devem estar alinhados à coluna reta, ereta, né? A cabeça não deve ficar nem voltada para trás, nem para frente, nem para os lados. Você tem que ser totalmente natural. As pessoas que estarão assistindo o seu vídeo terão impressões a seu respeito de acordo com a linguagem corporal, inclusive gerando tiques e tudo mais, dependendo do que você vai fazer, né? Então, por isso, atente-se a esses detalhes. Evite gesticular muito com as mãos, mexer nos cabelos e balançar demais a cabeça. Não fica estranho? Fica. Se você estivesse conversando comigo pessoalmente, você estaria aí chacoalhando a cabeça? Não, né, gente? Então, é a mesma coisa. Tom de voz. Eu falo alto, né? Felizmente ou infelizmente, coitado do meu esposo, eu falo alto. Mas não crie uma voz especial, uma expressão especial de voz para impressionar nos seus vídeos. Fale de maneira como se você estivesse conversando normalmente, né? É importante adequar esse tom de voz falando com que seja muito alto ou muito baixo. As palavras devem ser ditas de maneira clara. E é preciso haver o quê?
pausa entre as frases. O seu aluno precisa assimilar o que você está falando, né? Por isso, fica a dica, nunca grave um vídeo com pressa, agitado ou com outras coisas na cabeça, né? Seja claro, objetivo, direto, mas fale numa velocidade que permita a compreensão do conteúdo. Não mantenha o mesmo tom de voz durante todo o vídeo. Por favor, isso dá sono. Vocês vão fazer seus alunos dormirem, né? Isso vai deixar o público que está assistindo entediado, podendo até mesmo desistir de continuar te vendo. Daí o que eles fazem? Desligam a câmerazinha lá para você não conseguir ver aquilo que ele está fazendo. Então, fale com energia e dê ênfase em pontos importantes da sua fala. O que for importante você destaca, né? Um outro ponto importante é para você pensar que você não está falando com a câmera, você está falando além dessa câmera, né? Então, primeiro ponto, arranje um lugar para deixar sua câmera fixa. Não brinque com a câmera ou não grave altos vídeos com a câmera se mexendo. Isso deixa seu vídeo confuso, seu aluno confuso, é horrível de ver. Né? Imagina quem tem problemas, tipo, com relação a labirinto e tudo mais, vendo você se mexendo e gravando e tudo mais, não vai dar certo. Então, como tudo na vida fica mais confortável em aparecer em um vídeo, é também questão de treino. O que eu tenho que fazer? Treinar? Treinar. Por isso, quanto mais você praticar, mais seguro vai ficar. Óbvio, como tudo acontece. Grave, assista, reflita sobre a forma como você fala e veja no que você pode melhorar, né? Isso é muito bacana, é uma autocrítica. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Não esperem também que, por exemplo, a gente consiga fazer altos vídeos padrão emissoras e novelas famosas. Óbvio que não. Então, se o seu vídeo está compreensível, claro e tudo mais, está excelente. Né? Não procure muitos erros, porque nós estamos aqui trabalhando, nós somos professores, não somos artistas nesse ponto. Tenha em mente que você sempre está falando com uma pessoa. Por isso, olhe para a câmera e converse. Normal, né? Tente agir naturalmente. Se você não conseguir saber e entender de se agir naturalmente, pelo menos tente. Retire todo e qualquer aspecto de sua fisionomia, postura ou voz que possa indicar nervosismo ou que você esteja robotizado. Uma das grandes críticas que eu identifiquei com relação aos alunos que estavam questionando essas aulas remotas e tudo mais, era quando eles viam que os professores estavam lendo os conteúdos, né? E é exatamente essa lógica da robotização do professor. Não pode, gente. Isso não pode. O aluno vê, o aluno sente que você não sabe. Então, equipamentos simples como tripé, né? Um microfone lapela vão deixar seu vídeo muito mais profissional. É importante, então, se atentar à iluminação com esses outros detalhes, né? Vídeos escuros vão desmotivar totalmente que as pessoas os assistam. Áudios ruins não dá para ouvir, os alunos reclamam e não conseguem assistir, né? Mesmo que o conteúdo seja fantástico. E digo mais para vocês, acreditem e invistam em vocês. Se dar aula no teste, na carinha ali, é fantástico, por que a gente não vai conseguir fazer isso na educação digital? Então, acredite que você é capaz e aperfeiçoe a sua fala em público, né? Esse domínio de oratório e tudo mais vai alavancar a sua carreira e abrir muitas portas. Isso, pessoal, essas são as nossas dicas de hoje, né? Esperamos que possam ajudá-los.